Lucas 5. Lucas 5. É sempre um prazer e, ao mesmo tempo, um desafio poder falar em casa, ainda mais numa conferência como essa, que tem sido bênção, power. Quantos têm sido abençoados com essa conferência? Diga amém. Mas mesmo assim é uma responsabilidade ser boca de Deus para quem quer que seja, porque eu não vim pregar a minha opinião, eu vim pregar a palavra de Deus. A minha opinião não muda nada, a minha opinião não muda em nada a sua vida, mas se você colocar em prática os princípios que esse livro nos traz, você pode viver dias marcantes na sua vida. Você acredita nisso? Diga um glória a Deus. Lucas 5. Queria pedir à galera da mídia, se pudesse deixar esse texto na tela. Eu vou pedindo alguns versículos, a gente vai comentando. Lucas 5. Você que achou, diga, eu achei. Olha o que diz o texto. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Você pode dizer amém por essa palavra? Feche seus olhos por um instante. Eu quero te convidar a orar comigo e peça ao Senhor que o espírito de revelação possa estar livre nesse ambiente. Que você não apenas venha ouvir essa mensagem com seus ouvidos, mas compreender com seu coração. Pai, nós te pedimos que a tua revelação venha estar presente nesse momento. Espírito Santo, prega comigo, pois essa é a tua igreja, essa é a tua noiva. Esse é o teu corpo, e eu só estou aqui como um mensageiro, como um menino de recado, que vai transmitir aquilo que o Espírito Santo quer e precisa falar essa noite. Consola, confronta os corações necessitados da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma glória a Deus aí bem alto? O nome da nossa conferência é Fusão. Porém, o tema é transformação. E eu quero usar esse texto de Lucas 5 para falar de transformação. Muitas das vezes nós usamos esse texto e ressaltamos o milagre da pesca maravilhosa, que eu chamaria de milagre da provisão. Mas, novamente, relendo esse texto, o Espírito Santo me fez acendeu para mim, que o maior milagre que Jesus faz aqui, na verdade, é o convite que ele faz a Simão Pedro.
o convite a virar um discípulo, o convite a deixar de ser pescador de peixes e virar pescador de homens. Então eu diria que o maior milagre que Lucas 5 nos apresenta não é o milagre da provisão, é o milagre da transformação. O milagre da provisão é um bom milagre, graças a Deus eu tenho vivido muitos milagres de provisão, mas o maior milagre que eu vivo e tenho vivido a cada dia na minha vida é o milagre da transformação. Sabe, nós ligamos a televisão e vemos pessoas dizendo: eu não tinha dinheiro, agora tenho. Glória a Deus, é o milagre da provisão. Eu não tinha carro, agora tenho. Glória a Deus, milagre da provisão. Eu era desempregado, agora sou empresário. Tudo isso é milagre de provisão. Mas eu anseio por um dia que eu vou ligar a televisão e vou ver testemunhos como: eu roubava, não roubo mais. Eu traía, não traio mais. Eu era fofoqueiro, não fofoco mais. Eu era adúltero, agora sou, fiel à minha esposa. Porque um milagre da transformação é superior ao milagre da provisão. Deus tem feito na minha vida, e graças a Deus por isso. Mas o maior milagre não foi aquilo que Ele fez para mim, é aquilo que Ele tem feito em mim. Tem alguém que foi transformado pelo poder do Espírito Santo aqui? E para embasar minha mensagem, eu quero usar esse texto de Lucas 5. E eu peço você a sua atenção. O texto começa dizendo no primeiro versículo que Jesus está cercado por uma multidão. Até aí nada de novo, porque por onde Jesus passava, existia sim uma multidão. Multidão de pessoas que queriam ver os milagres, queriam a multiplicação do pão, queria ver cego enxergando, e Jesus faz tudo isso, sim. Mas Lucas faz questão de ressaltar que, apesar de uma multidão, Lucas faz questão de ressaltar a intenção do coração dessa multidão. Lucas fala que existe uma multidão apertando Jesus, não apenas por conta da multiplicação do pão, mas porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Ainda bem que existem multidões que amam a palavra de Deus. Ainda bem que existem multidões que são apaixonadas pela palavra de Deus. É triste nós andarmos por aí e vermos que existem templos cheios, porém de pessoas com a intenção errada. Não é difícil nós vermos em conferências, infelizmente, eu falo isso com tristeza, às vezes eu vou tocar com alguém em uma conferência e o organizador, o pastor da conferência fala o seguinte: ei, vamos deixar a banda por último, vamos botar a pregação primeiro, porque se a banda toca, se o convidado que vai cantar canta, ninguém fica para a pregação. Mas graças a Deus que nessa igreja já tivemos músicas, já tivemos júbilos, festa, a pregação está por último e a igreja ainda continua cheia, porque somos uma igreja que amamos a palavra de Deus. Essa semana um jovem me procurou e falou: pastor, eu fui convidado a ir a uma igreja. Eu falei: legal, e como foi? Eu achei meio estranho. Eu falei: por quê? Porque estava até cheio, tinha convidado cantando, convidado famoso, mas só deram de 3 a 5 minutos para a pregação da palavra. Eu falei: querido, faça um favor a si mesmo, nunca mais volte nesse lugar, porque uma igreja que não valoriza a palavra não pode ser tida como uma igreja séria. Eu estou pregando para alguém aqui? Alguém concorda com isso? Mas muito mais do que a palavra, muito mais do que a palavra de Deus, esse povo tem um interesse maior que é em Jesus. Por quê? Porque o termo palavra de Deus no Novo Testamento é logos. E quando João escreve no seu Evangelho, capítulo 1, verso 1, que no princípio era a palavra, ele está falando do logos. No princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Quem é a palavra que se fez carne? Quem é a palavra que se fez carne? Então Lucas 5 mostra a multidão que está até altas horas da noite em pé, com frio, sem onde sentar, por conta de Jesus. Se eu tivesse naquele dia, é porque eu não estava, eu falaria para a galera: gente, desculpa,
mas o convidado queria fazer o louvor, não veio. Eu certamente ouviria daquela multidão: Danilo, não tem problema, eu não vim por conta do convidado, Jesus está, então eu fico no culto. Não, é que o pregador famoso não pôde vir. Não tem problema, Danilo, eu vim por conta de Jesus. Rapaz, teve um problema na divulgação. Hoje não é conferência, a conferência foi na semana passada. Danilo, eu não vim por conta de convidado, eu não vim por conta de fama, eu não vim por conta de conferência, eu vim única e exclusivamente por conta de Jesus. Tem alguém que está aqui presente hoje por conta de Jesus? Levanta da sua cadeira e dá um brado de júbilo. Que Jesus volte a ser o centro das nossas atenções. Que Jesus volte a ser o centro das nossas conferências, das nossas reuniões, dos nossos pedidos. Jesus, unicamente Jesus. Nesse culto não tinha louvor, nesse culto não tinha iluminação bonita como essa, nesse culto não tinha um ar-condicionado, mas tinha Jesus. O meu problema não é com a luz, com o louvor, eu adoro tudo isso, a cadeira confortável. Meu problema são os lugares que tem tudo isso, mas só esquece de convidar Jesus. Existe um povo que está até altas horas esperando Jesus, se apertando, se acotovelando para ouvir Jesus. Então Jesus, por estar sendo apertado por aquela multidão, ele tem uma ideia: estou perto do mar da Galileia, ou do lago de Genezaré, que é a mesma coisa. Vou até lá, entro num barco. Entrando nesse barco, ninguém pode mais me apertar. E eu ainda vou contar com a ajuda do vento para propagar o som da minha voz, já que não tinha microfone e som naquela época. É isso que Jesus faz. Só que chegando na praia, Jesus vê pelo menos duas coisas. A primeira coisa, ele vê alguns barcos ali parados, deixados por alguns homens, por alguns pescadores. Entenda bem, querido, barco não foi feito para ficar na areia. Talvez seja o lugar mais seguro para um barco, mas não foi para lá que ele foi feito. Jesus está entrando em alguns barcos hoje aqui. Tem alguém recebendo isso aqui? Jesus vai entrar em alguns barcos aqui e vai falar: querido, o ministério que eu te dei, que você deixou na areia, a partir de hoje vai voltar para o mar. A chave que eu te dei, que você está deixando na areia hoje, eu vou entrar e nós vamos juntos para o mar novamente. Jesus vê barcos na areia, mas ele também vê dois pescadores lavando as suas redes. E por que lavando suas redes? Porque eles tentaram pescar a noite inteira, nada pescaram, nada pegaram, e por isso eles estão voltando para a praia, para lavar as suas redes. Queridos, como eu fui abençoado com isso, porque Jesus não vê dois homens jogando suas redes fora, ele não vê dois homens, atenção, ele não vê dois homens cortando as suas redes, ele vê dois homens lavando, repita, lavando suas redes. Os camaradas têm uma noite de pesca frustrante, e mesmo assim estão lavando as redes. Eu te pergunto, quando você usa um copo descartável, um talher descartável, após o uso, você lava ou joga fora? Você lava ou joga fora? Por quê? Porque você não tem mais a intenção de usá-los. Agora, quando você usa a louça da sua casa, você joga fora ou lava? Por quê? Porque você tem a intenção de usá-los. O povo, aqueles dois homens, eles estão vindo de uma noite frustrante, onde não pegaram nada, trabalharam e nada obtiveram. O resultado foi negativo, mas mesmo assim, eles estão lavando as suas redes, porque eles tinham a intenção de usar novamente. Eu vou te explicar isso. É como se tivesse, o texto não fala o nome dos pescadores, mas é como se tivesse um falando com o outro: rapaz, nada pegamos hoje, né? E lava a rede. Pois é. Mas vamos lavar a rede. Por quê? Porque não pegamos hoje. Mas amanhã... Não, peraí. Vamos lavar as redes. Por quê? A noite foi triste, verdade. Eu contava com o resultado da nossa pesca. Mas vamos lavar as redes. Por quê? Porque o peixe que não pegamos hoje,
Amanhã, ei, eu vou empregar para a gente aqui que estava jogando a rede fora. Jesus está falando, volta a lavar sua rede, porque a cura que não chegou hoje, chegará amanhã. A porta que não se abriu hoje, ei, lava a rede, porque a porta que não se abriu hoje, abrirá amanhã. O marido que não voltou para Jesus hoje, voltará amanhã. Ei, tire a sua rede do OLX. Tire a sua rede do OLX. Tire a sua rede do Mercado Livre. Pegue sua rede de volta. Comece a lavar. Porque aquilo que não aconteceu hoje, certamente acontecerá amanhã. Tem alguém recebendo essa palavra aqui? Ei, você que emprestou a sua rede. Pastor, trabalhei, me decepcionei. Pega a rede de volta. Você que jogou a rede no lixo. Pastor, tive uma decepção. Pega a rede de volta. É tempo de começar a lavar as redes. Porque o milagre que não chegou hoje, certamente chegará amanhã. Tem alguém para glorificar o Senhor aqui essa noite? Lava a rede. Lava a rede. Fala para o seu irmão, tira a rede da OLX. Fala para o outro, para não ficar com ciúme. Tira a rede do OLX. Jesus chega a ver aqueles homens lavando as redes. Os camaradas provavelmente estão tristes, porque trabalharam e não receberam pagamento. E tem coisa mais triste que isso, jovem. Os camaradas estão tristes. Mas interessante que Jesus chega. E o primeiro convite de Jesus não é, vamos pescar novamente. O primeiro convite de Jesus é, poxa, vocês estão tristes, né? Vamos fazer um gabinete? O primeiro convite de Jesus, rapaz, você quer uma oração, né? Jesus chega e não fala nada. O primeiro convite de Jesus para aqueles que estavam tristes era trabalho. Jesus entra no barco daquele que estava triste, sim. Estava chateado, sim. Jesus entra no barco, trabalho. Serviço. Entenda uma coisa, gente. Tem gente que precisa de gabinete, sim. Tem gente triste, em depressão, que precisa de oração, sim. Tem gente triste, em depressão, que precisa, sim, de visitação. Mas tem gente que o que precisa é de trabalho. Tem gente sabe qual é o teu problema? É falta de trabalho. É falta de serviço, é falta de se envolver na obra de Deus, é falta de trabalhar em algum ministério. Jesus chega, Jesus não quer saber do problema dele, Jesus fala, trabalho. Jesus chega, não falou, não pescou nada, tadinho, Jesus não fala isso, Jesus fala, Pedro, eu preciso de você, como é que é? Vai ficar aí na praia, vamos trabalhar. Via de regra, como o pastor falou isso, as pessoas que dão mais trabalho na igreja são justamente as que não trabalham. Tem exceção, pastor? Tem exceção. Via de regra, as que dão mais trabalho são as que não fazem coisa nenhuma. Eu sei que não tem glória a Deus nessa hora, eu sei. Pastor, mas Jesus, e um milagre? Primeiro trabalho, depois a gente fala sobre isso. Jesus e a cura, primeiro trabalho. Jesus e a porta aberta, primeiro. O problema é que tem muita gente falando assim, não, eu não me envolvi na obra ainda, porque Jesus não me deu uma porta de emprego ainda. Porque quando Ele me der, vai ficar esperando, jovem. Não, eu não me envolvi no ministério ainda, porque eu não recebi a bênção que eu estava esperando, vai ficar esperando. Busca primeiro trabalho, busca serviço primeiro. Se envolva no reino primeiro, porque Jesus diz em Mateus 6, que primeiro buscai... Primeiro o reino, depois, as outras coisas a gente vê no meio do caminho. Tem alguém entendendo essa palavra aqui? Diga glória a Deus. Simão, Pedro podia dar qualquer desculpa. Jesus, você vai usar o meu barco para pregar? Poxa, não podia voltar outro dia, não pode usar outra pessoa. Hoje eu estou cansado, hoje eu estou chateado. Trabalhei a noite inteira, Jesus, estou com dor de cabeça, sabe? Jesus, eu estou triste, o 011 não para de me ligar aqui, ó. Estou vendo que testificou, hein? Jesus, outro dia, não. Pedro, mesmo com trabalho, ele está se envolvendo na obra de Deus.
Sabe, enquanto nós, muitas das vezes, por qualquer problema que temos dentro da igreja, já largamos tudo. Essa fala não é minha, mas eu achei interessante. Eu vi um pregador dizendo que a gente tem problema no nosso emprego, mas a gente não abandona o emprego, não pede demissão. Mas a gente tem um probleminha dentro do ministério da igreja. Pastor, estou entregando o meu ministério hoje, porque eu não aguento mais. Está faltando a paixão pelo reino de Deus. Pedro cheio de problema. Pedro frustrado. Você precisa de mim, Jesus? Preciso. Então vamos nessa. Jesus então começa a pregar do barco para aquela multidão. E lembre-se você que as mensagens naquela época não eram mensagens curtas, do tipo 40, 50 minutos como é nos nossos dias. Como eles não tinham o Novo Testamento, até porque estavam vivendo aquilo, eles tinham que aprender as novas revelações de Jesus através da audição. Então as mensagens tinham 3, 4, 5 horas. E Pedro está cansado no barco, entrando na madrugada dentro, servindo Jesus. E Jesus está pregando, e Pedro está lá no barco. E Jesus pregando, e Pedro está servindo no barco. Jesus está pregando, e Pedro está lá, cansado, mas servindo. Sabe, chateado, mas servindo. Com muitos problemas, mas servindo. Doido para voltar para casa, mas servindo. Jesus acaba de pregar. Não sei se Pedro começou a manobrar o barco. Vamos para casa, vamos voltar para a praia, né? Jesus deve ter olhado e falado assim: ô varão, se ele fosse assembleano, varão. Jesus é assembleano, ô varão, está indo para onde? Não, Jesus, eu estou voltando para a praia. Para onde? Para a praia. Não, jovem. Não, para a praia não. Mas como assim, Jesus? Só tem outra gente, você tem outra vigília para pregar, quer que eu faça Uber para você? Não, não é isso não. É que até agora, você trabalhou para mim. Agora é a hora. Meu Deus do céu. Até essa hora você trabalhou para mim. Agora é a hora que eu vou trabalhar por você. Você podia estar fazendo qualquer coisa, Pedro, mas estava trabalhando para mim. Fica tranquilo que agora eu faço por você. Pedro, você fez por mim, eu faço por você. Pedro, você se entregou por mim, eu vou me entregar por você. Pedro! Ei, você quer ver milagres de provisão? Experimente servir ao reino de Deus. Você quer milagres de provisão? Experimente servir o reino de Deus. A gente fala muito isso aqui. Não existe alguém que possa ganhar Deus no dar. Não existe. Não existe. Pedro, sabe, ele trabalha para Jesus. E agora é Jesus quem trabalha para ele. Pedro, vamos para águas profundas. Porque você trabalhou para mim. E agora eu trabalho para você. Ou por você. Pedro, vamos para águas profundas. Mas por que, Jesus, águas profundas? Porque em águas rasas temos até segurança, mas são em águas profundas que os milagres acontecem. São em águas profundas que os milagres acontecem. Existem pessoas que querem ver alguns milagres, mas não saem do raso. Quer grandes milagres, vai para o profundo. Ei, quer grandes intervenções, vai para o profundo. Você quer ver coisas extraordinárias, vai para o profundo. Porque são em águas profundas que o extraordinário vai acontecer em nossas vidas. Tem alguém que recebe essa palavra aqui no Espírito? Saia do raso. Saia do raso. Saia do raso. Grandes intervenções requer que a gente vá, sim, para águas profundas. Grandes pescas acontecem em águas profundas. Sabe, Pedro, ele está indo com Jesus para águas profundas. E chegando lá, Jesus dá uma ordem a Pedro. Que ordem é essa? Pedro, lance as redes. Pedro, rede, está lavinha? Está novinha? Está lavada? Sim. Joga no mar. Então, Jesus, quero nem atrapalhar aí a sua organização, mas é que eu já joguei a rede uma vez e não deu certo. Pedro, rede no mar.
Não, sim, eu já vou jogar. Peraí, aguenta aí. André, João, segura aí. Joga não, peraí, vou falar com ele aqui rapidinho. É que o senhor chegou agora, né, no culto. Eu já estava antes. Me esforcei a noite inteira, Jesus. Vai por mim, não vai dar certo. Pedro, rede no mar. Não, Jesus, você não está entendendo. O senhor conhece muito de carpintaria, legal. Estou até para fazer uns móveis, vou te visitar lá. Mas, peixe, eu que entendo. Pedro, rede no mar. Já tentei, Deus está falando, rede no mar novamente. Já fiz de tudo, pastor, rede no mar. Mas eu sou um profissional da área, rede no mar novamente. Porque Pedro está falando, Jesus, eu me esforcei a noite inteira para ter o resultado. E não consegui nada. É como se Jesus estivesse falando, é por isso, Pedro. Porque você tentou o resultado em cima do teu esforço. Agora não é mais em cima do teu esforço. Agora é sobre uma palavra que eu vou liberar. Tente novamente, rede no mar, rede no mar. Fala para o teu vizinho, rede no mar, rede no mar, rede no mar. Não, Jesus. Eu já tentei de tudo, Jesus. Já me esforcei. Eu já tentei me libertar desse vício muitas vezes. Pois é, foi no teu esforço. Jesus, eu já tentei largar isso muitas vezes. Pois é, foi no teu esforço. Jesus, eu já tentei de todas as formas. Já fui em psicólogo, psiquiatra. Já pedi ajuda a A, a B. No teu esforço. Agora é sobre a palavra de Deus. Deus está falando essa noite aqui. Nos gabinetes eu atendo. Gente falando, pastor, quero largar o vício das drogas. Consigo ficar limpo 3, 4 meses, mas depois eu caio. Sabe por quê? Porque você está tentando se libertar pelo teu esforço. E pelo nosso esforço, a gente consegue no máximo um prazo. No máximo um prazo, e depois a gente cai novamente. Tente se libertar através de uma palavra de Jesus. Tente fazer o que não deu certo através de uma palavra de Jesus. Tente refazer o casamento através de uma palavra de Jesus. Tente novamente cuidar dos seus filhos através de uma palavra de Jesus. O problema é que a gente quer se libertar. E o Evangelho não é um convite para que a gente se liberte. O Evangelho é um convite para que Deus nos liberte, para que a palavra nos liberte, para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Ei, não adianta você querer se mudar. Deixa a partir de hoje o Espírito Santo te moldar, o Espírito Santo te transformar, o Espírito Santo transformar o teu casamento, o Espírito Santo transformar a sua família, as suas finanças. Ei, a palavra de Jesus não é o nosso esforço. Pedro não é o seu esforço. Pedro não é o seu esforço. Você está com o texto na tela aí? Você pode botar o capítulo 5 novamente, de Lucas. Verso 6. Verso 6. Deixa na tela, por gentileza. Os pescadores jogam a rede segundo a palavra de Jesus. Segundo a palavra de Jesus. Agora, diferente de algumas horas atrás, a rede que estava leve está pesada, porque tem muitos peixes. Eles estão impressionados porque a palavra de Jesus fez efeito. E a palavra de Jesus continua fazendo efeito. Amém ou não amém? Jesus, o que houve? Será que agarrou na pedra? Não, Pedro, puxa aí. E diz o texto, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que eles jogam a rede, ou as redes, e não pescam peixes. Eles colhem. Peixe não se colhe. Você conhece algum pé de peixe aí? Você conhece algum pé de peixe? Você conhece? Não, se conhece, me dá uma sementinha aí, que eu adoro, no final de semana, então, sabe? Eles colhem, eles colheram peixe. Por quê não pescaram? Porque você só pode colher aquilo que você planta. Horas antes, Pedro estava trabalhando para Jesus. Mas quem trabalha para Jesus não trabalha, planta. Não, você não entendeu. Quem trabalha para Jesus não trabalha, planta.
Quem trabalha para Jesus não trabalha, planta. Isso aqui, sabe o quê? Resultado de um plantio no ministério de Cristo. Será que isso aqui já é um bom convite para você voltar a se envolver na obra de Deus? Será que isso aqui é um bom convite para você voltar a trabalhar na obra de Deus? A se envolver novamente no ministério? A ligar para o teu líder hoje e falar assim, você está precisando de alguém? Não, eu limpo o banheiro, não tem problema, fico com as crianças, eu trabalho no louvor, eu quero trabalhar para Jesus. Tem alguém que é apaixonado por trabalhar para Jesus aqui? Pedro, ele está jogando as redes e agora ele está colhendo peixes. Olha que maravilha. Pedro está colhendo peixe. Interessante que, quando Jesus dá a ordem, a primeira ordem para Pedro, lance as redes. Pedro fala assim, mestre, olha na tua Bíblia, mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Põe o próximo versículo, por gentileza. E agora, Pedro não está mais chamando Jesus de mestre. Pedro, o próximo, ele está chamando Jesus de? Por quê? Primeiro, Pedro chama Jesus de mestre. Por quê? Porque ele viu a noite inteira Jesus pregar. E quando ele fala que Jesus é mestre, ele está falando, caraca, esse cara prega muito. Esse aí é mestre. Rapaz, de teologia. Onde você fez seminário, cara? Esse aí é mestre. Quando Jesus fala, Pedro, joga a rede, mestre. Ou seja, você sabe muito. Mas depois que ele colhe, ele chama Jesus de Senhor. Repita, Senhor. Por quê? Porque quando ele chama de mestre, ele está exaltando, ele está grifando a sabedoria de Jesus. Quando ele chama Jesus de Senhor, ele está falando do senhorio e da autoridade de Jesus. Entenda uma coisa. Todo senhor tem um servo. Repita, todo senhor tem um servo. Quando Pedro chama Jesus de mestre, ele fala assim, eu estou disponível para ser um aluno de Jesus. Quando ele chama Jesus de Senhor, é que ele está falando, agora eu não quero mais ser aluno. Agora eu quero ser servo do Senhor Jesus. Pedro é quem lança a rede, mas é o próprio Pedro que é pescado. Pedro, ele lança a rede, mas é Jesus quem pesca Pedro. E agora sim, vai começar o milagre da transformação na vida de Pedro. Agora sim, vai começar o milagre da transformação na vida de Pedro. Pedro estava impressionado com o milagre dos peixes. Jesus, no teu ministério tem isso? Ô Pedro, você está impressionado com o milagre da provisão? Você não conhece ainda o milagre da transformação. Pedro, você está impressionado com muitos peixes? Você não sabe a quantidade de homens que você vai pescar. Pedro, você acha que isso é tudo? Pedro, isso é só o começo daqueles que me servem. Meu Deus do céu, não fique apenas nos milagres da provisão, nos milagres dessa terra. São bons sim, nós gostamos sim, mas o maior milagre que um crente pode viver não é carro zero, não é casa própria, são 2 carros na garagem, não é a conta bancária cheia, mas é ser transformado pelo poder da palavra de Deus, é ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Só que tem muita gente que só fica no nível do milagre da provisão. Jesus tem muito mais do que provisão para você, para mim, para nós. Jesus, ele quer te transformar. Jesus, ele quer mudar a sua vida. Jesus, ele quer te dar um novo destino, um novo futuro, um novo presente. Sabe, você não precisa ser mais escravo das coisas que você vive hoje. Jesus tem algo novo e de melhor para você.
Basta você permitir que esse Jesus entre no seu barco e transforme a sua vida. Basta você chamar Jesus, transforma a minha vida. Basta você falar, Jesus, eu já tentei de tudo. Eu quero uma vida transformada. Eu quero viver milagres, sim, mas eu quero viver uma vida transformada. Essa noite, o foco da minha mensagem é transformação. Você não pode viver da mesma forma que você tem vivido até hoje. Você não pode viver mais de uma vida, sabe, que um dia está bem, amanhã não está bem. Um dia está na igreja, outro dia não está. Um dia, uma semana, um mês você consegue ficar sem trair sua esposa, mas depois você novamente se entrega ao pecado do adultério. Você não pode ficar um mês, 2 meses sem contato com droga, mas depois você volta para o mesmo lugar. Jesus quer acabar com isso hoje. Jesus quer transformar a tua vida. Ei, Jesus quer transformar isso num testemunho. Pastor, você está falando isso, mas você não sabe o quanto eu tentei. Pois é, você tentou no seu esforço, assim como Pedro. Hoje será debaixo de uma palavra de Jesus. Hoje será debaixo de uma palavra de Jesus. Você não pode ficar escravo do pecado, escravo do temperamento, escravo dessas condições, escravo daquilo que fizeram contigo. Não! Jesus tem uma vida nova para você. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer te dar um destino novo. A minha pergunta é: você está disposto a ser transformado? Depois que Pedro pesca tudo aquilo, Jesus faz um convite. Pedro, e aí? Se fosse carioca, Jesus, qual vai ser? Você está disposto, Pedro, a me seguir? Pedro, ele recebe o convite de Jesus no auge da sua carreira. Jesus, olha só. Logo agora que você foi fazer o convite, por que você não fez o convite antes da pesca maravilhosa? Você deixou eu ficar rico para agora me convidar, Jesus? Já tem gente entendendo aqui. Jesus, por que o Senhor não me convidou quando eu morava lá no morro? Agora que eu sou rico, famoso, tenho dinheiro. É agora que você está me convidando, Jesus, para ser crente? Jesus, olha só, vamos fazer o seguinte. Volta aqui a 2 anos, porque eu já curti um pouquinho dessa vida, sabe? Porque eu sei que se eu for te seguir, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, mas deixa eu curtir um pouquinho. É agora que você está me convidando, Jesus. Pedro olha tudo que ele havia pescado aquela noite, como nunca pescou antes, e está deixando para trás. Eu não sei se teve um curioso no meio do caminho, que falou: Pedro, é rapidinho, desculpa te incomodar aí. Aquela quantidade de peixe ali é tua? Eu falei: por quê? Não, porque estou vendo que você está deixando para trás. Só para saber, tipo assim, você vai largar tudo mesmo? Vai deixar para ir para os outros? Por quê? Não, porque é uma grande fortuna, isso em dinheiro, rapaz. Dá muitos camelos do ano. Pedro, você está maluco? Você vai deixar esse tesouro para trás? Pedro talvez tenha sorrido e falado: rapaz, você chama isso de tesouro? Porque você não sabe o tesouro que eu acabei de encontrar. Jesus é o nome dele. Pedro no auge da carreira, Pedro no auge da sua vida, abandona tudo para viver uma aventura com Jesus. E essa aventura eu tenho vivido já há 30 anos, glória a Deus por isso. Tem alguém que gosta dessa aventura, quer servir a Jesus aqui? Levanta a mão, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia. Que aventura boa. Por que eu estou falando que é aventura? Porque para analisar a vida de Pedro. Jesus o convida, quando ele está no auge, cheio da grana, cheio de peixe. Depois que Pedro
vira um discípulo de Jesus, não se escandalize com o que eu vou falar, por gentileza. Ele fica duro. Como assim, pastor Pedro está duro? Ué, lê a Bíblia. Atos 3. Pedro está indo para a igreja, um mendigo pede dinheiro a ele. O que Pedro fala? Não tem prata nem ouro. Quer outro exemplo? Os cobradores de impostos chegam para ele e falam: Pedro, o teu mestre não paga imposto? Eu falei: rapaz, vou ver. Jesus está cobrando imposto aí. O que Jesus fala? Pesca um peixe, paga o meu e o... Porque eu sei que você está duro. Mas eu vou te contar uma coisa. Pedro deveria ser o duro mais rico daquela região. Porque ele poderia não ter prata e ouro, mas ele tinha uma coisa, ai meu Deus do céu, que o dinheiro não compra, que a fama não compra, que o status não compra, que os seguidores não compram, ei, que a televisão não compra, que a rádio não compra. Ei, tem alguém que tem a presença de Deus aqui? Aquilo que o dinheiro não pode comprar.